Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito agora a estar presente, nos conduzindo, guiando. Seja o nosso professor e instrutor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a respeito da profecia de Daniel. Daniel, capítulo 2, que nós estivemos estudando até aqui, tem bastante detalhes, questões históricas, como é que aconteceram. Bastante história. A gente, nos últimos estudos, falou. E, bom, vamos lá. Agora, a respeito um detalhe importante para nós vermos é que a profecia ela pode parecer um pouco complicada nas primeiras vezes que nós estudamos, começamos a ter acesso. Mas depois, quanto mais nós vamos estudando, vai ficando fácil compreender os detalhes, entender a estrutura. E então a profecia não é difícil, só tem que ter paciência, perseverança, continuar. E a Bíblia tem que se explicar. Eu não posso tentar inventar o que são os símbolos. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, nos que nós vimos da última vez, os versos ali, especialmente o verso 41, Daniel 2, 41, 42, 43 e 44, que falam a respeito da parte dos pés e dos dedos da estátua, que eram em parte em ferro e parte em barro. A maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, eles consideram a sequência dos reinos padrão, Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. Quando chega essa parte daí de Roma, aí que entra uma confusão, por quê? Quando se identifica corretamente o quarto reino, que seria Roma, e aí depois a divisão nos 10 impérios, né, os 10 tribos bárbaras que formaram 10 impérios principais, abre-se a porta para compreender corretamente os símbolos posteriores e a profecia. E a parte lógica é essa sequência. Só que para que não se compreendam corretamente os símbolos, o que é feito? Então, eu só pedir licença para colocar um fone de ouvido aqui. Muito obrigado, irmão. Estão conseguindo me ouvir? Beleza, então. Tá. O que é feito? Por exemplo, ali no livro, nesse livro de Daniel Apocalipse, quando ele vai falar a respeito desses detalhes, na página 50, ele coloca assim, né, que uma obra do Dr. H. Cowles, ele coloca a questão de não admitir o império, o quarto império, como a Roma. Por quê? Porque eles não querem identificar o verdadeiro anticristo. Quando a gente faz um estudo sincero e coerente da Bíblia, a gente começa a entender a sequência e chega aos resultados corretos, aos entendimentos corretos dos símbolos. Por exemplo, como eles dizem, o que eles querem tirar de jogada, né, a identificação do sistema papal que depois vem. E como o objetivo deles é não trazer o estudo, a proeminência, para entender o que estava por trás do sistema papal na Idade Média, eles tentam tirar fora a identificação desse símbolo, dessas verdades. E aí o que tentar me tornar mais claro aqui no que estou falando. Eles usam um argumento querendo dizer, não, fazem uma confusão ali, muda totalmente a sequência para tentar dizer que a pedra que nós lemos aqui em Daniel 2, no verso 44, 45, ela atinge, na verdade, ela é a vinda do reino de Cristo, e ela veio quando Jesus veio, a primeira vez. É isso que eles dizem, eles argumentam isso, Jesus falou tantas vezes do reino de Deus, então o reino de Deus chegou, essa é a pedra,
e a gente não precisa se preocupar tanto em entender melhor os outros símbolos. A gente já tentam, eles fazem uma confusão que é totalmente contrária à Bíblia. Por quê? Nas páginas até de 50 até os 59 do livro, ali tem uma explicação, até mais adiante, até na verdade a página 62, são várias páginas explicando, argumentando contra essa ideia. Eu não vou me aprofundar tanto, né, nesses argumentos, mas ali tem bem corretamente o porquê que não é lógico. Porque assim, sempre que vinha um reino, depois ele seguia a mesma estrutura. Terminava um reino, vinha um seguinte que conquistava o anterior, e depois, quando caía esse segundo, vinha um terceiro, ele conquistava o anterior. E para eles tentar fazer essa mudança, eles dizem que Jesus veio implantar o seu reino na Terra depois, logo na primeira vinda dele. E isso não é verdade, porque agora nós vamos entrar num estudo bíblico mesmo. Tem alguns textos, vamos acompanhar conjuntamente. Ele traz 8 textos na página 59 a respeito de argumentos por que não pode ser verdade isso, e que não é de fato. Mas a gente vai entender pela Bíblia. Daniel, capítulo... Não, desculpa. 1 Coríntios 15. Se puderem, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, o verso 50. Vejam que interessante o que é dito aqui. 1 Coríntios 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que quer dizer isso? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus não é para nós nessa condição humana, carnal. Não é. Não pode. Ele está dizendo isso. Então, o primeiro argumento, desses 8 argumentos, eu selecionei 4 que são os que mais me chamaram a atenção. O primeiro, que ele, no caso, na época da última Páscoa, né, Jesus disse que o reino dele ainda era algo futuro. E também, quando Jesus estava subindo para o céu, os discípulos ainda perguntaram: Senhor, quando é que vai restaurar o reino a Israel? Eles pediram nos últimos momentos, isso está em Atos, capítulo 6. Vou usar até, na verdade, 6 argumentos. Um a mais que não está ali no livro. Atos capítulo 1, o verso 6. Vejam que interessante. Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Interessante, tem uma outra coisa que Jesus disse, que ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus. Mateus 24, 36. Esse é um detalhe importante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, ninguém sabe o dia e a hora daquele dia, no caso, o dia que Jesus vier. Porque ele estava falando a respeito da vinda, né, dele. O verso 27, Mateus 24, 27, vejam só. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem vai ser algo que todos vão ver. Ninguém vai precisar chamar: olha, Jesus está voltando. Não. Todos vão ver. E ele está dizendo a respeito da vinda dele, e vai chegar lá, então, aquele dia e hora. Ninguém sabe. Então, quando ele pergunta para ele quando é que vai restaurar o reino de Israel, dele, olha, não compete saber os tempos que o Pai reservou para si. Então, ele dá a mesma ideia. É uma das poucas coisas que Jesus chegou e disse: ó, não convém saber, não se sabe o dia e a hora. Não, vocês não vão saber. Deus sabe, mas é o que ele disse. Então, a gente percebe que há algo futuro, no futuro, que não tem uma data especificada para nós sabermos. Deus sabe. Mas ele não nos deixou revelado isso porque a gente não ia fazer bom uso dessa informação. A gente não ia fazer bom uso. Por exemplo, se o povo de Israel
Vejam um exemplo bíblico. Se o povo de Israel soubesse que eles iriam passar 40 anos no deserto, eles teriam saído do Egito? Vai ser tão difícil. Quer dizer, não vamos sair nada. Vamos ficar aqui, vamos continuar escravos. Deus, não era o propósito de Deus que eles ficassem 40 anos. Não precisavam, era óbvio isso. Já estava tudo pronto para eles ir lá conquistar, mas eles não tinham fé. Então Deus precisou que eles ficassem 40, precisou levar eles nesse deserto para eles aprenderem as lições. Deus sabia que eles não estavam prontos, mas ele fez para provar, ele deu oportunidades. Uma coisa interessante, Deus, ele sabe o fim, sim, de tudo. Mas ele não nos tira a liberdade. Ele demonstra claramente que ele deu oportunidade. Que ele dá a liberdade. É difícil da gente entender, mas é verdade. Que Deus, ele não tira a liberdade. Ele nos dá a liberdade. Ele tem um propósito muito melhor do que a gente aceita, muitas vezes, do que a gente quer, do que a gente... Então esse é um princípio importante. E agora vejam só, Mateus 24, verso 15. Vejam só, por que é tão importante a gente estudar o livro de Daniel? Porque Jesus disse que nós devemos estudar o livro de Daniel. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então Jesus disse, o profeta Daniel falou lá antigamente algo. E aí ele dá uma aplicação. O que é para fazer quando tiver a abominação da desolação? Verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Então era para fugir. Era um sinal de fuga da cidade de Jerusalém. Os cristãos foram muito perseguidos, não só pelos romanos, mas pelos próprios judeus. Nesse momento era bastante pelos judeus, inclusive. E em Jerusalém, aqueles que eram fiéis a Deus, era difícil eles fugirem assim em grupo, a maior parte dos cristãos, saírem de Jerusalém sem que eles fossem notados e perseguidos. Mas nessa situação, o quê? Quando virdes, vocês perceberem ali, Daniel fala. A gente vai depois entrar mais em detalhes, mas só para não deixar no ar, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Abominação seria algo que não é puro, que não é santificado a Deus. Algo abominável seria algo pagão, idólatra. E os romanos eram uma relação idólatra. Eles adoravam muitos deuses, tinham várias imagens. E quando eles chegavam na guerra, eles tinham estandartes, símbolos, imagens pagãs que eles colocavam do próprio reino deles. E quando essa imagem pagã da abominação, quando, pois, que nós lemos ali, virdes a abominação da desolação, ou seja, uma abominação da desolação. Desolação é uma catástrofe. Ou seja, quando os romanos estivessem chegando, colocando os sinais, de que eles estavam ali para destruir o povo de Israel, onde a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Existia uma área a partir, próxima à cidade santa, no caso a cidade de Jerusalém, que era considerado um local santo. Então, quando viessem os exércitos romanos, colocassem lá as bandeiras deles, era um sinal da abominação da desolação, que estava em lugar santo. Então, quando os exércitos romanos, pelo ano 60 e pouco, rodearam, sitiaram Jerusalém e colocaram seus estandartes lá, quando os cristãos viram isso e viram a cidade cercada, ou seja, sitiada, ninguém podia entrar e sair, era para destruir, eles estavam lá, para desolar mesmo, desolação. Eles entenderam, esse é o sinal. E aí? O que a gente faz? A gente tem que fugir, mas não dá para fugir, e aí, inesperadamente, eles tiraram o cerco. Eles saíram. E aí, os judeus que não aceitaram Jesus pensaram, não estavam nem aí para Jesus, Então eles pensaram, eles estão fugindo, vamos vencer. Eles pegaram e foram atrás deles com os exércitos judeus. E foram atrás lá dos romanos. E aí, assim,
a cidade ficou, por um tempo, livre de perseguição romana e livre de perseguição pelos próprios judeus. Nesse pequeno intervalo de tempo que teve, que os exércitos estavam fora, aí foi que os cristãos perceberam, esse é o sinal que Jesus deu, vamos fugir. E eles fugiram para as montanhas. Exatamente. Então, Daniel já havia falado, Jesus disse que era para ler e entender e pôr em prática, seguir as instruções de Deus nesses livros. Então, hoje é muito importante nós entendermos os livros de Daniel e Apocalipse corretamente. Tá? Começando pelo livro de Daniel. E agora nós vamos, então, estamos fazendo um paralelo da verdadeira compreensão do reino de Deus com a falsa compreensão. Porque muitos pensam, o reino de Deus já está aqui na terra, Jesus instaurou o reino de Deus, e fazem uma confusão em vários aspectos proféticos que a gente vai estudar mais para frente. Então, para a gente não cair nesse erro, vamos ver o que a Bíblia diz. Então, o reino de Deus, a gente já viu. Carne e sangue não podem herdar ele, lá em 1 Coríntios 15, 50. Na época da Páscoa, Jesus ele disse que era algo futuro ainda. E aqui, Jesus não fundou esse reino no momento da sua ascensão. Mas ele disse que estaria relacionado à volta dele. Deu indícios ali em Atos 1,6. Mas vejam só um outro sinal ali. Atos 14, a gente estava em Atos ali, Atos 14, 22. Como é que nos importa entrar no reino de Deus? Veja só, Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nos importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações, muitas dificuldades. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vejam só, é algo futuro e que vai envolver um sofrimento presente. Outro detalhe importante a respeito do reino de Deus. Será estabelecido quando Cristo vier julgar vivos e mortos. Veja só, 2 Timóteo, mais para frente lá. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. É a sequência dos livros até chegar em Timóteo. 2 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:1. Veja só que importante esse texto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse texto juntou as duas coisas. Que é na vinda de Jesus que vai vir o reino dele. E é no momento do julgamento dos vivos e dos mortos. Esse é o momento que vem o reino de Deus. O reino de Deus vem na vinda de Jesus. E é aí que vem o reino dele. E quando ele for julgar vivos e mortos. Esse é o momento que o reino de Deus vem. De forma como está descrito na profecia. Existem outros textos que falam a respeito do quê? Dos princípios do reino de Deus. Por exemplo, os princípios do reino de Deus já devem agora ser colocados no nosso coração. Por isso que Jesus muitas vezes diz, é chegado a vós o reino dos céus. O reino de Deus chegou. Jesus disse muitas vezes isso. Mas ele estava querendo dizer o quê? Chegou a oportunidade de nós já entrarmos e fazermos parte desse reino. Mas por que vai ter tribulação? Por que vai ter luta? Porque nós somos de um reino celestial e estamos aqui num mundo que é dominado pelo reino das trevas, por Satanás. E essa é a luta. Ou seja, esse ainda não é o momento que a pedra bate e destrói todos os outros reinos. Se tivesse destruído todos os outros reinos, e isso fosse verdade hoje, a gente não teria tribulação, não teria luta, porque não, já é o reino de Deus, pronto, não tem o inimigo, já foi destruído. Mas não, entendamos isso, que nós somos chamados a fazer parte de um outro reino como embaixadores. Por isso que a Bíblia, em várias situações, usa essa palavra, embaixadores. Nós somos embaixadores da parte de Deus. Por quê? Porque nós estamos em terra estrangeira. Por enquanto, essa terra ainda é dominada por Satanás. Então, isso que é importante a gente entender. Somos embaixadores. Tá? E agora,
o texto que eu acho mais claro, João 18, 36. João 18, 36. Jesus falando para Pilatos. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Jesus não é daqui agora. Se fosse, ia ter guerra, iam lutar para conquistar o reino e destruir o inimigo, como os outros reinos. Quando veio a Grécia, eles lutaram contra os medo-persas até conquistar o reino. Depois os romanos, mesma coisa, lutaram contra os gregos até conquistar o reino. Então, meu reino não é deste mundo, Jesus disse. E aí, nesse contexto, nós já ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro que o reino de Deus, como é que é essa diferença? Ele ainda não começou. Se a gente olhar lá em Daniel 2, veja só, o verso 44. Nos dias desses reis, nos 10 reis, né? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Então Daniel 2,44 está dizendo um reino que não vai passar a outro povo, nunca vai ser destruído. E o que ele vai fazer com os anteriores? Ó? Metade ali do verso. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ele vai esmiuçar, vai transformar em pó. E em Daniel 2, o verso 34 e 35, nós lemos, né? Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do Estio, como a palha nas planícies, né, durante o verão. E o vento os levou e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou o grande monte e encheu toda a terra. Isso ainda não aconteceu. A conquista dos reinos sempre envolveu violência, morte, derramamento de sangue. Só que a violência, no caso, o poder de Deus em implantar esse quinto reino, esse último reino unificado, né, que é a rocha, que é Cristo Jesus, o reino de Deus, o reino de Cristo, é tão mais poderoso a forma de conquista que os outros deixava de ser um metal e se transformava em outro. Mas esse, ele vem algo que bate e tira todo o vestígio, tira tudo. É algo muito poderoso. Então, por esse motivo, isso não descreve a primeira vinda de Jesus, que veio como humilde. Jesus veio na forma humana como humilde, pobre. Como diz Zacarias 9:9. Essa é uma profecia de Jesus, né? Esse é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias, daí vem o Novo Testamento, Mateus. Então, Zacarias 9:9, nós lemos uma profecia, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, humilde, outras falam, né? E montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Um asninho. Jesus veio pobre na primeira vez que veio. Mas ele era rei e salvador. Então vejam só, o reino que ele veio instaurar não era um reino ainda de poder, assim, de conquista, porque senão ele ia mandar lutar e ele mesmo falou isso. Mas a instrução que Jesus nos deu da oração, que até hoje é orada, o Pai Nosso. Creio que todos conhecem o Pai Nosso. E já oraram e oram de vez em quando o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, Jesus disse, né, que é a oração do Pai Nosso. E ele fala, o verso 9, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o verso 10. Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É algo futuro. Venha o teu reino. Até hoje nós oramos e estamos pedindo para que o reino de Deus venha. Ainda não veio. Então, acho que já foi bem esclarecido. O principal motivo, então, quando alguém começar a tentar falar para vocês, porque o reino de Deus já está aqui e tal, calma. O reino de Deus, que é aquela pedra, não foi implantado ainda, porque ele vai destruir os anteriores. Primeiro erro, né, que caem aqueles que pensam que nessas formas de interpretações equivocadas. E segundo, que vai ser na vinda de Jesus, quando Jesus voltar, e aí vai destruir o que aconteceu, o que tinha, né? E é algo futuro. Quando Deus vier julgar, nesse momento, segundo Timóteo 4:1, né? Quando ele vier julgar vivos e mortos, na sua vinda, então, é que será o reino. Isso é importante nós entendermos. Tá. E agora, tem alguns outros textos que Deus faz um convite para nós. Vamos lá desde o Antigo Testamento. Vejam só qual era o propósito de Deus no seu reino. Salmo capítulo 2. No meio da Bíblia, Salmo. O livro de Salmos. O capítulo 2. Salmo capítulo 2, o verso 8 e 9. Veja só o propósito de Deus. Pede-me e eu te darei, se referindo a Jesus. Aqui é uma profecia. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Ou seja, os gentios, aqueles que não eram considerados do povo judeu, que não eram judeus, Deus disse, pede-me, eu vou te dar por herança. Deus quer que os gentios, desde o Antigo Testamento, era o propósito de Deus. E o verso 9. Tu os esmigalharás como com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. É isso que Deus vai fazer. Não só com os gentios, mas com aqueles que se dizem judeus, né? Mas que não se arrependerem. Não se submeterem ao reino de Cristo. Hoje. Aí ele vai vir, e aqueles que não fazem parte da herança, ele vai vir julgar. Isso a gente vê claramente lá no Lucas 19, 27. Vamos lá para Lucas. Lucas 19, 27. Nós lemos assim, E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, olha só. Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Deus vai esmiuçar aqueles que não quiseram fazer parte desse reino, que rejeitaram. Não porque Deus seja mau, não. Pelo contrário. Deus quer salvar a todos, está dando oportunidade. Todos nós merecíamos a morte, todos nós pecamos. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, a Bíblia diz isso mesmo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 daí. Porque todos pecaram. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, então Deus, com justiça, deve matar a todos. Mas ele quer salvar. Então, como é que ele vai ser justo e salvador? Ele envia o seu filho, Jesus, para morrer no meu lugar. E aí, poder com justiça ser salvador e justo, né? Não deixando a sua justiça de lado. Mas aqueles que rejeitam um presente tão grande, fazendo pouco caso, a consequência virá. É uma consequência justa, que é merecida a cada um. Então, primeiro convite de Deus, né? Nós não rejeitarmos essa salvação. Que ela é colocada para quem? Gálatas. Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. O livro de Gálatas ali. Capítulo 3, o verso 29. O 27, na verdade. Começa dizendo, porque todos quantos fostes batizados
em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, ser batizado em Cristo. Veja só o verso 26, o anterior. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, pela fé em Cristo, eu sou filho de Deus. Pela fé em Cristo, eu sou batizado em Cristo. E eu me revisto de Cristo. E o que isso me dá acesso? Aí ele vai ao verso 28 e 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu sou descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa quando eu sou de Cristo. Quando eu me batizo em nome de Jesus, me entrego a Jesus por completo. Sou revestido por Jesus. Não somente um simbolismo, mas é um selamento. Eu morro para a velha vida. Eu sou sepultado nas águas. O batismo verdadeiro é esse, é imersão, tem que ser sepultado na água. E aí, todos, pela fé em Cristo, são descendência de Abraão. Então, quem era gentil, como nós vimos no Salmo 2,8, pede-me e te darei os gentios por herança. Quem acredita tem fé em Jesus, mas quem não crê não tem fé. Quem não aceita fazer parte desse reino será destruído. Essa pedra vai destruir quem? Quem não quiser a salvação que Deus ofereceu em Jesus. Quem não crer, quem não acreditar em Jesus. Mateus 21, 44 tem essa descrição. Mateus 21, 44. Vejam só lá. Jesus é a pedra. A rocha espiritual que o seguia, né? Segundo 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 lá diz que a rocha espiritual era Cristo. Verso 4, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a pedra era Cristo. Está lá em Mateus 21, 44. Jesus está falando, se referindo a si mesmo. Ele é a pedra, a rocha. Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Então, se eu cair sobre Jesus, eu vou me despedaçar, me fazer em pedaços. Mas aí Deus, conforme lá em Jeremias 18, ele vai reconstruir, como se fosse um vaso, né? Você pega um vaso e joga assim em cima de uma pedra. Ele quebra tudo. Aí Deus pega esses pedaços e refaz um vaso agora perfeito, a sua imagem. Mas veja a metade do final do verso, em Mateus 21, 44. Quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, se nós não nos submetermos hoje a Cristo e nos quebrarmos, ou seja, nos entregarmos inteiramente a Ele, para deixar que Ele nos recrie de forma que sejamos puros perante Deus e possamos ser salvos e não sofrer a pena, o castigo que nos é devido à morte eterna. Se nós, então, não fizermos isso, nos entregar inteiramente a Ele, Ele, então, vai vir executar a justiça. Ele vai nos reduzir a pó, que nem lá a pedra que bate nos pés da estátua e reduz tudo a pó, e o vento leva. Percebamos isso, né? E o convite, então, aqui em Mateus, mais para frente, capítulo 25, verso 34. É a recompensa para aqueles que aceitaram. Aqueles que aceitaram. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir por herança o reino, olha só, possuir vai ser só nesse momento, vai que possuir o reino. O reino já está preparado desde a fundação do mundo. Então, pela fé, nós já somos participantes desse reino. Pela fé, hoje, nós estamos sendo moldados, estamos sendo trabalhados, transformados para podermos habitar nesse reino. Então, é isso que Deus está nos ensinando. Pela fé, já fazemos parte, pela fé, ainda não de forma concreta, não cumprida, mas pela fé. Então, e aí esse é o convite de Deus, que possuamos por herança o reino. E aí tem as características, né? Aqueles que demonstraram o amor de Cristo, buscaram as semelhanças com Cristo. E aí auxiliaram, deram de comer aos que estavam famintos, versos 35 e 36, vamos falar. E 37, né? Toda vez que nós fazemos algo por amor, para ajudar alguém, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Essa é a manifestação de que Deus transformou o nosso coração. E aí,
quando a gente volta lá para Daniel, capítulo 2, a história que nós vimos, né? Até aqui, todos esses detalhes, tudo o que aconteceu, depois que ele contou para o rei a interpretação do sonho, olha o princípio que estava no livro, no coração de Daniel. Daniel não buscou honras, presentes do rei para si. Balaão, um profeta que era profeta de Deus, mas se desviou por causa da ganância, da cobiça, né, do dinheiro. Balaão, ele desejou o prêmio da iniquidade, da injustiça. E ele deixou a sua integridade. Então ele acabou fazendo algo que não era a vontade de Deus, diferente da vontade de Deus, só para ganhar um prêmio. Mas Daniel não. Vejam só, Daniel, capítulo 2, agora os versos 46 até o final, 46 a 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfume suave. Espera aí, o rei já foi adorar Daniel, não, ele que fez isso. Aqui não fala o que Daniel disse, mas ele falou algo. Se nós virmos o verso 47, respondeu o rei a Daniel. Espera aí, ele respondeu. Então Daniel falou alguma coisa. E disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então ele já ia adorando Daniel. E aí Daniel fala alguma coisa para o rei e aí ele responde a Daniel dizendo, Deus é o verdadeiro, teu Deus é o verdadeiro Deus. Percebemos que Daniel muda o enfoque de si para o verdadeiro Deus. É isso que nós precisamos fazer, mudar o enfoque. E aí vem o verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Então, o rei deu presentes para Daniel. Não porque ele buscou os presentes, mas quando nós buscamos fazer a vontade de Deus e dar glória a Deus, Deus nos concede dádivas, presentes. Mas quando nós buscamos as dádivas, os presentes, sem buscar a Deus, a integridade a Deus e a glória de Deus em primeiro lugar, tudo isso vai passar. E não vai ser uma bênção, vai ser uma maldição. Então aí, novamente esse princípio. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a glória de Deus em primeiro lugar, reconhecer Ele como a fonte de todo bem. E aí, até mesmo o que nós fazemos de bom é porque Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos dá os recursos, Ele nos revela. Ele, a honra e a glória sejam dadas a Ele somente. E o verso 49, né, para encerrarmos. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então esses amigos de Daniel eles foram constituídos líderes a pedido de Daniel. Veja como Daniel lembrou dos amigos dele que oraram com ele. Ele foi lá, pediu e eles oraram. E aí, ele sabia que não foi sozinho que ele conseguiu estar ali. Não foi sozinho que ele teve alguém auxiliando, teve amigos orando por ele. E aí ele permaneceu na porta do rei, ou seja, ele estava próximo ao rei. Daniel estava na porta do rei, ele era como um dos conselheiros pessoais do próprio rei. Então, seria essa o entendimento, mais ou menos, né, da parte de Daniel capítulo 2, a estátua, os reinos, e que nós estamos no período no final, né, dos dedos ali. E o próximo acontecimento importante é a vinda de Jesus como a rocha que vai destruir todos os reinos anteriores. Todos os reinos aqui da terra. E aí virão essas promessas que nós vimos. Alguma pergunta, algum comentário sobre o tema? Sobre o que nós estudamos? Daniel capítulo 2. Rosana, pode falar. Só ativar o áudio. O reino que você falou, que é o reino de Deus,
ele não é visível. Não é algo que você vê com pompa e circunstância. É algo que está dentro da gente pela nossa forma de agir, é isso? Exatamente. Tem um texto que Jesus usou, João capítulo 3. Vamos lá, João capítulo 3. Vou pedir para alguém ler. Osana, se puder ler para nós daí. João capítulo 3. Deixa eu só achar aqui o verso. Versos 12 e 13. João 3, 12 e 13. Se tratando de coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O que esse texto tem a ver com o que a gente vai ler aqui? Vamos comparar ele com outro texto em Lucas. Deixa marcado João 3. Vamos para Lucas, o livro anterior, capítulo 17, o verso 20. Lucas 17 e 20. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus. Olha o interesse deles, né? O reino, queremos o reino aqui agora. E aí eles perguntaram lá, Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Algumas versões da Bíblia falam dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós. Está entre nós como coletivo, né? Mas dentro de nós. Essa é a tradução. Até a King James, ela traz essa tradução, a Bíblia King James. Está dentro de nós, de vós. E aí depois ele descreve novamente a vinda de Jesus. Veja só, o reino de Deus está dentro de nós. Então começa dentro de nós. Um princípio do amor do reino de Deus. E aí é isso que vai levar a eu poder fazer parte do reino de Deus quando ele vier de forma visível. Eles estavam buscando um reino visível, poder, agora aqui nessa terra, agora. E aí por isso que Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não é eu buscando as coisas exteriores, como Balaão buscou o prêmio da injustiça, que eu vou conseguir isso. Não, eu vou perder inclusive isso se eu buscar as coisas da terra em primeiro lugar. Mas se eu absorver, se eu aprender o princípio do reino de Deus, que é o amor, e ele começar dentro de mim, e for exteriorando, for aí, então, quando vier o reino de Deus, que dele vai ali, ó. Verso 22. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será também o Filho do Homem no seu dia. Olha só, mas o verso 25, primeiro convém que ele padeça muito e seja provado por esta geração. E o verso 26, né? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E vamos ver lá, ele dá vários exemplos. E novamente, vai se repetir algumas coisas ali. Então ele está descrevendo a sua vinda em glória. Quando ele viesse como um conquistador, como a rocha, batendo nos pés. Ele vai dizer, vai consumir a todos os que são pecadores. É o que diz o verso 27, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e
os consumiu a todos. Consumiu a todos. Então, o dilúvio consumiu, mas vai ser semelhante à vinda de Jesus. Também com relação ao Ló, verso 30 conclui: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vai ser assim. Mas não é isso que nós devemos buscar, essa conquista, essa destruição, não. Isso é algo estranho para Deus. Destruir é algo estranho para Deus. Para Satanás é normal, Satanás destrói. Mas o ato de punir, de castigar é estranho a Deus. Isaías 28 nos diz isso. Isaías 28, verso 21 diz: porque o Senhor se levantará. Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Então a ira de Deus, o castigo, a obra, o ato dele em fazer isso, é estranho à sua natureza de amor. Mas é necessário porque é a justiça. É justo que seja feito assim. Então Deus demonstra o seu caráter que não é nem leviano, assim, não, faz de conta que nada aconteceu. Não é assim, ele falou e vai acontecer. E também não é só rígido, assim, não interessa, eu vou eu executar a justiça, não me interessa contigo, não é rígido. Ele não é nem um extremo nem outro, ele é equilibrado em tudo. É temperante, tudo que é bom, Deus tem o equilíbrio. Então, voltando lá para Lucas, então nós vimos, esse é o princípio, tá? Dentro de nós o reino de Deus começa. E quando vier exteriormente é só a confirmação, mas não devemos buscar o exterior primeiro. Os judeus estavam fazendo o inverso, estavam querendo o exterior, e Deus falou, e o coração de vocês está preparado? Não. Se vocês estivessem na vinda de Jesus, eles seriam destruídos agora. Né? Então ele faz um convite para buscarmos o que? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que seria isso? Veja só, João 3 nos dá uma ideia. Jesus estava aqui na terra, lá que foi lido, a Osana leu. Jesus falou, olha, no verso 12, de João 3, verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, como é que a gente vai entender as coisas celestiais se nem as coisas aqui na terra a gente acredita? Deus diz, olha, não busque em primeiro lugar as riquezas e tal, isso não vai ser bom para ti. Se eu não acredito nisso e busco as coisas em primeiro lugar, as coisas da terra, como é que eu vou entender quando Deus me mostrar algo que é mais elevado? Não vou entender, vai ser que nem os judeus. Aí vem o verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Peraí, Jesus estava no céu, ele desceu para a terra. E ele está dizendo que ele estava no céu, naquele momento. Como isso? O seu caráter, a sua mente estava em conexão com os princípios do reino de Deus, do céu. E ele estava vivendo aqui na terra não como um terráqueo mundano que se importa só com as coisas aqui da terra, mas com as coisas do céu. E é isso que ele está dizendo. O Filho do Homem, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, então ele desceu, mas ele ao mesmo tempo que estava vivendo aqui, ele estava conexão com o céu, como se ele tivesse subido novamente ao céu, mas estando aqui. Ele não subiu literalmente, mas simbolicamente. O Filho do Homem que está no céu. E esse é o nosso desafio hoje. Quando Deus nos chama para hoje fazer parte do reino de Deus, que o reino de Deus esteja dentro de nós, ele quer que estejamos respirando uma atmosfera celestial. E mesmo os problemas, as catástrofes, estar em paz. Em paz. É isso que Deus nos chama, é isso que Deus nos oferece. E esse é o convite que ele nos faz hoje, que aceitemos a sua palavra, que aceitemos fazer parte desse reino de amor. Que Daniel aceitou fazer parte, e o princípio era diferente, ele não estava buscando a glória para si, riquezas. E Deus, mesmo as riquezas, Deus pode conceder. Mas ele sabe se muitas vezes, se eu receber riquezas, vai ser para a glória de Deus ou não. Se não for, Deus não vai permitir. Que bom. Ou para provar o nosso coração, o nosso caráter. Então precisamos aprender o princípio do reino de Deus, os valores de Deus. E esse é o convite que eu faço. Que sejamos como Daniel.
Que busquemos em primeiro lugar a glória de Deus. Que busquemos hoje estar em conexão com o céu para que os princípios do reino de Deus estejam hoje em nosso coração, dentro de nós. Para que quando o Filho do Homem se manifestar, quando Jesus vier, possamos estar em harmonia e ser levados para esse reino que não terá fim. E esse é o convite que faço. A partir de hoje, quem não tem o hábito de buscar a Deus à primeira hora da manhã, ou seja, quando acorda, a primeira coisa é buscar a Deus, orar, estudar a palavra de Deus, 15, 30 minutos pelo menos, comece a fazer isso, dando prioridade para o reino de Deus. E peça, Senhor, eu quero ser semelhante a Ti. Comece, e aí Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Peça, nem que seja para Deus te acordar mais cedo e te dar disposição. E Deus ouve, Deus ensina. Amém? Então façamos esse compromisso com Deus. E cresçamos em semelhança, né, ao caráter de Deus. Mais algum outro comentário, pergunta? Então, vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por podermos aprender mais sobre os princípios do Teu reino, os princípios daquilo que Tu queres nos ensinar desde agora. Que o reino de Deus, o Teu reino, Senhor, esteja dentro de nós, o Teu amor, a Tua bondade, o amor a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que morramos para o nosso egoísmo, para o nosso velho ser humano e nasçamos em Cristo Jesus para uma nova vida. E assim, Senhor, possamos estar prontos para quando Tu vieres no Teu reino literal, quando Tu vieres como governador para destruir a maldade desse mundo, o pecado. Estejamos preparados para sermos inscritos no Teu reino. Por favor, Senhor, prepara cada um de nós. Ajuda-nos a Te buscar em primeiro lugar a cada dia. Conforme está escrito em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ajuda cada um a pôr isso em prática hoje. Agradecemos, Senhor, porque já nos tens ouvido, porque oramos conforme a Tua vontade, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Um nome santo e doce, é um nome doce de ser pronunciado, né? Amém. Então, uma boa noite, um bom descanso a todos e feliz sábado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Amém. Feliz sábado.